Bom dia, Bom Sheila dia. Sodré, a portuguesa, com certeza. Estamos a falar desse assunto complicado. Mesa azul, só faltou assim, o amarelo ali. ficou por conta da pamonha pra a gente lembrar do azulejo português. Olha Mas nós. seja lá em Portugal, ou seja aqui no Brasil, especificamente na Paraíba, crises conjugais acontecem. Decisões de se separar também são bem comuns aqui no Brasil. É verdade, Fernanda. Mas não é essa separação, não. O abandono mesmo, sair. Sabe aquela história que aí a gente fala da saída, mas existe a saída voluntária. E aquela, você falou aí um assunto tão educado, de família tão educada, do povo que vê que não dá certo, o marido chega de madrugada, que ninguém faz nada, né? E aquela coisa só da briguinha. Só que a realidade, às vezes, não é essa, não. A realidade é que, às vezes, o relacionamento, quando chega no fim, é um inferno. Que a pessoa, muitas vezes, ele é compelido, ou realmente, para ter paz, ele prefere sair, abandonar o lar, porque ele está sendo praticamente obrigado a isso. Até por conta da chantagem, Fernanda, que o outro faz, ó. Se abandonar, você não vai ver mais seu filho. Aí usa aquilo, né? Aquela história, principalmente, às vezes, o homem com a mulher vai sair, ó, não vê Então, o mais. que é que caracteriza o abandono de lar? Fernanda, o abandono do lar, a primeira coisa, ele tem que ser voluntário. Ele não pode ser, por exemplo, eu apanhei, levei uma surra, tô sendo maltratada de um ou de outro, aí eu tenho que sair, eu tô sendo compelida. Isso não é voluntário. Depois não pode ser utilizado isso ao favor. Então é uma grande diferença. Ele sai exatamente nesse caso que a Fernanda falou. Entendeu? Não dá mais, chegou à compreensão que é isso que ele quer. Ele tenta falar com o companheiro ou a companheira de que quer se separar legalmente, ela não dá nem aí, não quer, fica ali, vamos tentar, fica, não aceita. Ele simplesmente junta o pano de bunda dele ou ela e vai-se embora. Né? E quando ele vai embora, ele abandona. E aí esse abandono, para ser caracterizado abandono, ele tem que ter um lapso temporal de 1 ano. 1 ano. Então ele volta, faz as pazes um diazinho para final de semana, né? Depois vê que não é aquilo, sai de novo. Isso aí não vai caracterizar aquele vai e vem, aquela. Não vai. Entendi. É abandono de 1 ano, ele simplesmente abandona o lar, abandona Desaparece aquela no meio do realidade. mundo, não pega filho, nada. Exatamente. E as consequências vão vir por conta disso. Daqui a pouco você vai falar sobre as consequências, mas deixa eu começar aqui também com as telespectadoras que já estão interagindo com a gente. Obrigada, meninas. Uma delas disse que o marido estava traindo, né? E ir embora para Fortaleza. Ele queria levar tudo, mas só que ela não deixou, não. Quando ela descobriu, ainda fez o cara vender a moto. Eles estão separados há 1 semana, não é, Desirê? Ai, meu Deus. Ela disse que é tudo muito recente, mas enfim. Ela disse assim, ei, peraí, você pode ir embora, mas aqui essa moto foi comprada quando a gente estava casado. Ela teve uma atitude mais enérgica, né? Exatamente. Mas nem sempre é assim. Às vezes você já está numa situação tão fragilizada que você não quer mais nada da pessoa. Vai de embora ou eu vou me embora. Verdade, justamente Fernanda. por conta da situação, né? E aí, o que acontece? Olha bem, os bens, se foram construídos ao longo da vida, é do casal. Se ele sai, se ele vai embora, e aí tem o único bem que ele pode perder pelo uso capião familiar, esse bem é uma casa. E uma única casa, tem que ter esse requisito, uma única casa, e ela não pode ser superior a 250 metros quadrados, que já é uma boa casa, né? Claro. Então, o que acontece? Até esse limite, esse aí realmente, se ele abandona, e aí não mais por 1 ano, e aí ele precisa de um lapso temporal de 2 anos, ele abandona realmente a família, né? E deixa o bem. E aí, já, às vezes, até constitui família, Fernanda. Ele Outra constitui, nem pessoa. lembra, não quer mais. Aí a mulher, ela quer vender a casa, quer reconstruir, quer sair dali. Ela pode fazer isso, ela pode usucapiar aquele imóvel. E entender dentro dessas características, desses requisitos. Tá vendo como é bom conhecer o direito? Que aí você Exatamente. começa a entender que tem situações que são favoráveis a você. Olha só, uma outra telespectadora disse que morou por 16 anos com um parceiro que tem uma certidão de união estável. Então ela era casada com ele. Eles têm 2 filhos e ele deixou ela por outra pessoa faz 2 meses. Só que o relacionamento dele não deu certo. Aí hoje ele tá morando com a mãe. Aí é a situação. Eles conquistaram juntos no período em que tiveram, né, o relacionamento de 16 anos, 2 carros e uma casa. Tudo tá no nome dele e ele pede pra vender, pra dividir sem ir na justiça. Certo. Só que acontece, ele tem 2 filhos, né, fora do casamento dela. Ela tem 2 com ele tem mais 2 fora. Então, atualmente, ele paga a escola das crianças, ajuda com R$250, tal, no valor de R$700 tudo. Aí, o que é que acontece? Ela quer saber
O que é que ela faz? Ela, fora da justiça, você acha sempre arriscado? Olha, Fernanda, cada caso é um caso, assim, a gente, como advogado, a gente só pode falar no geral. A atitude que ele já está tendo já é uma atitude honesta. Ele quer dividir com ela o patrimônio. Filhos, como a gente sempre brinca aqui, os pais, enquanto vivos, o dinheiro, os bens são dos pais. Não existe herança de pai vivo. Por mais que ele tenha filhos do outro casamento, que ele tenha tudo, se os bens forem adquiridos durante o casamento, ele está vivo, esse dinheiro é dele e da companheira. Tá certo? Então ele pode vender, desfazer, o que eles quiserem. Então, a proposta dele de poder vender os bens pelo um preço justo, que ela vai estar acompanhando e dividir para ela ter os 50% dela e ele. Essa casa não divide com os outros 2 filhos dele, não. Fernanda. Entendi. Exato. O filho só tem direito quando o pai morre. Quando o pai morre. Entendi. Aí então a casa vai dividir para eles dois e os 2 carros para eles dois. Eles dois. Entendi. Não entram, porque é essa que eu sempre brinco. Mas e vai deixar aí uma questão moral ou não? Se ele quer pegar esse dinheiro, por exemplo, pode pegar de 50%, que ele vai pegar e comprar um apartamento para cada filho, pequenininho, dar uma entrada. Mas isso é em vida. Entendi. A gente tem autonomia. Pode fazer isso tudo fora da justiça e depois ela entrar só com a questão da pensão para ficar estabilizada? Pode, mas ela tem que fazer o divórcio direitinho, ir na justiça, fazer. Ainda mais se tem menor. Porque se tem menor, estabelecer a pensão é só via judicial. Não pode ser extrajudicial. Tem os custos. Mas se ele pode, essa questão dos bens, se os dois estão de acordo, ela se sente, ela confia de que se ele vai vender o carro, ele está vendendo por um preço justo. Vão vender a casa, ela tá vendo que é o preço justo, ela recebe a parte dela, tirando a despesa que se tem de corretagem de tudo, que tem que tirar, por favor. Tira corretagem, PTU, se tá atrasado, tudo. Exatamente. Aí não tem problema. Aí é uma boa relação. Aí você vai pra justiça estabelecer, se for o caso, a pensão e o divórcio, pra separar, pra poder deixar as coisas organizadas. É muito mais do que vai estar a relação dela com ele. E ele já está no começo mesmo. E olha bem, o imóvel, ele tem consciência, ela tem consciência, já saíram, tem 2 meses, eles vão vender. Ele simplesmente não saiu e abandonou lá, que a gente não caracteriza abandono de lá, não, tá? Uma telespectadora disse que vive com um companheiro há mais de 6 anos e o que eles conseguiram juntos foi a compra de um carro. Ele paga o carro, na verdade ela paga o carro, só que o relacionamento não vai bem. E ela quer separar. Eles vivem numa casa alugada, então ela quer saber se ela sai de casa, ela vai ter direito ao carro, vai perder o carro, como é que é? A mesma coisa, filha. Agora, o que os juízes normalmente fazem e os conciliadores em uma audiência dessa? É simples. Você tem que... Pega o extrato do financiamento para saber até quanto tá pago e ver o que falta. Eu vou separar quem quer ficar com o carro, vai assumir as prestações a partir daqui e me paga a parte que me cabe, os outros 50% do que já tem. Ou então não, ninguém quer, ninguém tem condições, né? A situação aperta, então vende-se o carro, então faz alguma forma, que eu não sei exatamente como é que se faz quando se vende carro financiado, e aí cada um fica com a sua parte. Entendi. Mas direito tem. Se foi construído ao longo dessa relação de 6 anos, né? Exatamente. Tá. Outra telespectadora quer saber se ela passar 10 dias, ela ficou com medo agora. 10 dias fora de casa, em uma viagem, ela tá dizendo, meu Deus, vai ser abandono de lá? Não, acho que ela falou um ano. Exatamente. Um ano, mas sem contato, sem voltar pra casa. Tem todas as características, casos, né? assim, Fernanda, assim, que às vezes essa relação não tá boa e aí a forma que você tem muitas vezes não é enfrentar, discutir, ir para um divórcio ou vai para uma separação litigiosa e você toma o judiciário, ou às vezes até entra pro judiciário e não consegue intimar, porque a outra parte simplesmente sumiu. Pode ter certeza que tem várias pessoas nos assistindo que isso já pode ter acontecido, não sabe nem onde anda. Verdade. Né? A figura. Então, como é que você vai legitimar uma separação? Como você vai fazer um processo desse jeito? Vai por edital, vai vir uma forma. Mas é complicado. É porque tem essa situação. Até uma telespectadora disse aqui, Sheila, pra gente que desde janeiro ela tá separada, só que ele não aceita. Aí é complicado, porque quando ela estava trabalhando, ele levou, enquanto ela estava no trabalho, ele levou as 2 TVs, deixou débito nos cartões de crédito, ela está inadimplente, a situação está complicada, e um carro que eles tinham também ficou com ele. Ela estava desempregada, na verdade ela ainda está desempregada. E agora o que vai fazer? Porque enquanto ela estava no emprego, ele foi lá e pegou as coisas. É complicado, Fernanda, e aí ela tem que realmente... Por que você tem que aprender, a gente como cidadão, a gente tem que aprender a utilizar o judiciário, a utilizar a parte legal. Na delegacia? Poderia, Fernanda. Não é só isso. Olha bem, quando você está casado, tanto os bens
como as despesas que foram oriundas para o ambiente familiar, para a família, a esposa ou a companheira assume a responsabilidade junto. Quando você se separa, muitas vezes não tem bens, mas tem despesas, tem dívidas, tem débitos. Os débitos é dos dois. Eu vejo agora recentemente uma pessoa muito próxima a mim foi surpreendida com uma ação judicial de cobrança, porque na época que ela estava casada, o esposo, até então, tinha feito um empréstimo, eles se separaram, já vai fazer 4, 5 anos, são empréstimos longos, ele não pagou, ela que tem um padrão financeiro melhor e tem condições porque tem emprego, recebeu a intimação, penhora para pagar a dívida da família, que era do casal. Então, por que é importante você pôr um fim na relação de forma documental? Do corpo, mas não tinha... Exatamente. Gente. Então, essas coisas, a forma de você se organizar, poxa, estou separada há tanto tempo. Mas vou correr imagine... para resolver isso. Exatamente. Né? O credor... Mas que o povo quer que ele vai dizer, quer que a gente tem muito isso, né? Quer que o povo vai dizer, quer que ele vai pensar que eu já tô com outra, que eu já tô com outro. Gente, não é isso não. São as implicações que podem vir decorrentes dessa falta de decisão. Olha, o telespectador está sendo agredida verbalmente, a famosa violência psicológica. Exatamente. A gente fica muito pensando que é só a física. Física, não. São várias formas de agressão mesmo. E a psicológica, às vezes, o dano é bem maior. Ela tá, não sai, ela tá macula. assim, puxa vida, eu não tenho, né, agressão física pra ir numa delegacia, mas eu sou agredida verbalmente, tô me sentindo prejudicada. Se ela sair de casa, né, e for pra morar, enfim, vai configurar abandono de lá, ela tem 2 filhos com ele. É, exatamente. Olha onde vem. Olha o medo, olha né? o BO. Olha a forma que ela tem que registrar, que ela tá sendo obrigada. Não é voluntário o que ela tá querendo. É simplesmente sair, tem que sair numa delegacia. Exatamente. Contar o que tá e outra coisa, acontecendo. sabe, Fê? Essas agressões verbais, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas não estão nem mensurando, não. Ela já agride no WhatsApp com voz, já manda aquela mensagem. Porque geralmente as pessoas que agridem, elas fazem isso nos impulsos. Então, eu brinco muito que eu não sou psicóloga, mas acho que o filtro racional vai-se embora. E nesse impulso a pessoa fala coisas. Agora, e Sheila, as agride. pessoas acham muito que é Prova. que é a altura, o tom da voz, as palavras. Não, eu posso agredir você falando com você baixinho. Exatamente. Falando coisas que te ferem profundamente. Não necessariamente. E às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer essa caracterização de violência. Você está sendo machucada, às vezes, pisada. olha, eu já vi casos onde a ameaça é assim... se você não fizer isso, eu desconto nos nossos filhos. Então. Se você não fizer isso, eu não faço isso. E aquela chantagem, aquele trabalho, você se sente aprisionada numa relação. E isso lhe vai tirando a liberdade mesmo. Não lhe deixa sair com a família. Começa a ter cárcere privado. Então não é só sair de casa, tá? Registra as condições. E sempre busca, gente, a gente tem a delegacia da mulher, tem a defensoria pública, que o pessoal de lá está completamente, assim, já familiarizado com esse tipo de problema, já vai te encaminhar. Você vai fazer essa consulta, procura um advogado que seja realmente da área de família para lhe aconselhar, porque cada caso é um caso muito complexo. Agora, o que você não pode é sofrer sozinha e calada. Desirê tá dizendo aqui, tenho que encerrar. Desirê, deixa eu falar. O marido tá traindo, tá? Se o marido tá traindo, chegando bêbado em casa, altas horas da madrugada, ou seja, ele não tem mais nenhum compromisso com a relação, né? Vive maltratando a esposa, ela tá querendo que ele saia de casa, né? A casa é feita no terreno da mãe dele. Esses rolos familiares, da mãe dela, na verdade. Na verdade, então, tá, peraí, o terreno é na casa da mãe dela, ele já não tem mais compromisso com a relação, ela quer saber, ele vai ter direito à casa? Fernanda, se a casa foi construída com o esforço dele, também ele vai ter uma participação referente a isso. Agora, a relação não tá bem, gente, tem que buscar o judiciário. Ninguém é obrigado a ficar casado que não quer, não. Entra no judiciário, acessa o judiciário. Pública. Exato, vai pra defensoria, os defensores entram, peça ajuda do Estado para legitimar uma separação. Aí, se o outro não quer sair, não tem os meios legais para tirar o cônjuge que não quer sair de casa, tem os meios legais para retirá-lo também. Não é só abandonar, não. Tem como retirar também o cônjuge do lar. Muito, seja homem, seja mulher. Tá. Exatamente, é o cônjuge. Beijo, lindona. Até semana que vem. Olha, boa viagem, viu? Obrigada. Terça-feira eu tô de volta. Não, mas amanhã ainda trabalho, amiga. É porque a gente vai se ver. Mais uma vez eu perco o jantar que ela faz chiquérrimo na casa dela e eu nunca tô aqui. Eu tô achando que ela escolhe no calendário, ver quando eu vou viajar pra fazer o jantar.